Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela tua igreja reunida aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu me coloco como um instrumento nas suas mãos, para que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite e que o Senhor possa realizar aquilo que o Senhor tanto deseja, que é falar de uma forma muito especial. E eu te peço, Senhor, que as mentes sejam liberadas em nome de Jesus. Que todas as estruturas de pensamento que não se ajustam à tua palavra caia por terra agora em nome de Jesus. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito seja liberado, convencendo a cada um do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, eu me coloco nas suas mãos, usa-me para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos falando de avivamento, vamos começar, né? E não existe, né, avivamento sem a gente saber, primeiro, qual é o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus desde o início? O desejo de Deus, desde que Ele formou o homem, foi de ter uma comunhão com o homem. Dele falar com o homem e o homem corresponder a essa comunhão, a esse caminhar com Deus. E nós sabemos que por causa do pecado, infelizmente, houve uma quebra dessa comunhão. E em Gênesis 3, mostra o resultado disso. Que o homem estava, 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? E essa é a pergunta que Deus continua fazendo até hoje. Onde estás? Onde estás? Aonde que você está? Você está no centro da perfeita vontade de Deus? Você está dando ouvido à voz de Deus? Aonde você está? Aqui, Adão se escondeu. E hoje, muita gente continua se escondendo. Porque é muito mais fácil se esconder do que chegar diante de Deus. Diante desse Deus tão bondoso, tão misericordioso, mas que deseja muito caminhar conosco, que deseja muito falar conosco, só que ele não tem comunhão com o pecado. Isaías 59 fala que eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E isso foi um grande problema desde a antiguidade. Mas a Bíblia fala, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus, por fim, conseguiu fazer uma aliança com um homem chamado Abraão, e este homem teve coragem para obedecer a Deus, e eu quero dizer para você, obedecer a Deus não são para os tímidos, por isso que lá em Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tímido não é o temperamento tímido. Tímido é aquele que não se assume, aquele que não toma a sua postura, não se assume diante das circunstâncias. Esses são os tímidos. Mas nós, que queremos um relacionamento com Deus, que queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter coragem. Coragem para obedecer, coragem para fazer a vontade de Deus.
Por quê? Porque a gente precisa de coragem. Eu descobri que na caminhada, na vida cristã, eu descobri que eu precisava ter coragem. Coragem para obedecer. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo, ele está em declínio. Ele está ladeira abaixo. E nós estamos andando na contramão deste mundo. E para você andar na contramão deste mundo, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem, ter ousadia. Não que você vá afrontar, né? Ser estúpido, grosso com as pessoas que ainda não compreenderam a palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa vida, ela tem que ser a leitura, a carta escrita, lida por todos. E parece brincadeira, né? Mas você não tem ideia do quanto as pessoas observam a sua vida. Quanto elas observam a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, o seu relacionamento com seu esposo, o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com seus vizinhos. Eles estão muito atentos. As pessoas estão muito atentas. E você pode ser uma luz que brilha na escuridão, ou pode continuar sendo umas trevas que não está iluminando nada. Tá? E em Êxodo 20, quando Deus chamou Moisés e deu as tábuas da lei, deu os 10 mandamentos, e Deus queria andar com o povo, Deus queria ter esse relacionamento com o povo. E no verso 20, Êxodo 20, 20, o povo disse assim: e disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para vos provar, para... Espera aí, irmãos. Vou colocar uma. Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então, desde o início, o desejo de Deus é cuidar de nós de tal forma que a gente obedeça a Ele. Por quê? Porque a obediência a Deus, a gente aprender a ouvir a voz de Deus, isso é proteção para nós. É proteção para nós e para a nossa família. Só que no versículo anterior, no verso 19, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, desde o início, o povo procura se afastar de Deus. Desde o início, o povo quer as bênçãos de Deus. Eles querem tudo que Deus proporciona para eles, mas eles não querem ouvir a Deus. Eles não querem gastar tempo com Deus. É só você parar e pensar. Quanto tempo você para no seu dia para você ouvir a voz de Deus? Para você ler a palavra de Deus? Para você abrir o seu coração diante de Deus, rasgar o seu coração e falar: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quanto tempo? Quanto tempo você separa no seu dia para você fazer isso? Quer que eu dê uma boa dica? Mateus... Deixa eu achar aqui. Quando o povo não. Jesus estava lá no Getsêmani, orando, intercedendo, e ele chamou os seus discípulos, os mais chegados, e ele começou a orar.
E ele começou a orar e começou a angustiar-se muito. Muito, muito, muito. E ele chega diante dos seus discípulos e os discípulos estão dormindo. Aí ele sacode e fala assim: vem interceder comigo, me ajuda. E voltando, continuou Jesus orando, e foi uma angústia tão grande que o suor de Jesus se transformou em sangue. Alguém aqui já orou num nível desse? Eu não orei. Mas foi uma angústia, algo tão terrível, que Jesus sabia que ia passar, e ele precisava da oração, do companheirismo dos seus amigos. E ele não pôde. Por quê? Porque eles estavam dormindo. Tá? Isso está em Mateus 26, verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Então Jesus perguntou para ele: nem uma hora você pode separar do seu dia para você vir orar comigo? Para você vir me ajudar a interceder por mim? Hoje, Jesus está intercedendo por nós mesmos. Então, nem uma hora você pode separar do seu dia para você se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, me prepara. Me prepara. A gente está vendo que as coisas estão indo muito rápido para o fim. E quem está preparado? E quem está preocupado? A gente está vendo aí quanta gente. Como está o mundo. E a gente sabe que pelas Escrituras que nós estamos muito próximos da volta de Jesus, ou Jesus pode voltar também para qualquer outra pessoa. Mas qual é a sua preocupação? Sua preocupação está em quê? Em ganhar dinheiro? Ganhar mais dinheiro? Está preocupado com o quê? Lê Mateus 4, 5 e 6. Entenda que toda a nossa provisão, tudo que nós temos e que precisamos, vem do Senhor. A gente cantar aqui, girê, é fácil. Agora, girê é quando você não está vendo e fala: Senhor, o nosso Deus proverá, Jeová Jirê. É lá na sua casa que você precisa invocar. Conhecer esse Deus Todo-Poderoso e invocar na sua casa, na sua vida, na sua família. Hoje, estava Josimar e eu passando mal à tarde. Gente, deu ruim nos dois. Ele falou: Elma, minha vista está assim, eu estou assado e tal. Ora por mim. Juntamos nós dois. Um orou pelo outro. Jeová Rafa, o Deus que cura. Então você precisa trazer o reino de Deus aqui para a terra. Como que você vai trazer esse reino de Deus para a terra? É pela oração. E como você vai ter entendimento daquilo que Deus deseja para você, se você não lê a palavra de Deus? Se você não conhece a palavra de Deus? Conhecer a palavra de Deus, amados, não é só eu pegar, colocar no YouTube e ficar ouvindo pregação. Eu também gosto de ouvir umas pregações. Tem pastores que eu gosto de ouvir. Mas não é isso que Deus está querendo, não, gente. Deus quer que você abra a palavra dele. Que você fale com Deus: Senhor, fala comigo. Abra os olhos do meu entendimento e me revela a tua palavra. E a palavra também não é para você conhecer uma palavra teologicamente. Que você também pode estudar teologicamente e encher a cabeça de teologia e não conhecer nada de Deus. Nada.
Mas como você precisa, e eu, nós precisamos chegar diante de Deus com humildade e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso aprender. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso entender qual é o plano e o propósito do Senhor para a minha vida. O que o Senhor está querendo me ensinar com as situações do meu dia a dia que estão me rodeando. Tem gente que está, desde quando era criança, passando pelo mesmo problema. Porque nem quando era criança venceu, nem adulto venceu, e hoje continua murmurando. Mas aquela criança lá atrás, que não entendeu o porquê teve o pai que teve, a mãe que teve, e o porquê que passou por tudo que passou, se não entendeu, precisa entender. Tudo que você passou no seu passado, ele te forjou para ser quem você é hoje. Então, você precisa entender que aquilo que foi dor precisa ser perdoado. O seu pai não foi perfeito, mas nenhum pai é perfeito. A sua mãe não foi perfeita? Oh, que coisa, que surpresa. A minha também não. E nem eu como mãe. E nem você. Não existe nenhum justo, nenhum sequer. E é muito importante, Deus ministrou muito isso comigo, acerca de ingratidão. O que é ingratidão? É você não entender que Deus te deu o pai que você teve, a mãe que você teve, e que você precisa ser grato pelo pai e a mãe que você teve. Foi imperfeito? Foi. Mas eles deram o melhor deles para formar você. Hoje, você é fruto daquilo, de todo o investimento que a sua mãe e seu pai teve. E se você não for grato a tudo que você recebeu do seu pai e da sua mãe, você provavelmente hoje também não é grato. Você com certeza continua sendo ingrato e não enxergando a bondade, a misericórdia, as bênçãos de Deus, que Deus liberou para você desde lá de trás. Deus liberou as bênçãos para você desde quando você nasceu. Ah, mas você não sabe o pai que eu tive, a mãe que eu tive. Foi para a glória de Deus. Foi para fazer quem você é hoje. A história do meu marido. Uma história terrível. Mas forjou nele um cara de excelência. Ele é hoje, ele é fruto de toda a infância que ele recebeu. De toda a dor, de todo o sofrimento, mas que ele entendeu que ele precisava ser grato por tudo aquilo que ele estava recebendo, mesmo que pouco, mesmo que mínimo. Então, se você parar e olhar, você e a sua criança, vamos colocar você lá quando era criança, desde aquela época, o inimigo investe para que a criança enxergue a falta e não o que tem. Ela está sempre olhando, né? Eu estou falando, eu olhava, as minhas amiguinhas tinham boneca, eu não tinha boneca. Minhas amiguinhas tinham isso, eu não tinha. Então, aquilo vai gerando um coração ingrato. De achar assim, poxa, o meu pai, a minha mãe. E aí Deus mostrou que desde aquela época, o meu coração era ingrato. Porque o meu pai e a minha mãe estavam me dando o que eles tinham de melhor,
que eles receberam e que lutaram muito para ter. E eles estavam dando o melhor deles. Então, a gratidão, ela te cura de muita coisa. Você ter um coração grato te liberta de muitas cadeias do inferno. Um coração grato quebra tantas cadeias que você não tem ideia. Uma vez aconteceu uma situação com a minha mãe, eu cuidei da minha mãe era cadeirante, e aconteceu uma situação que eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste. E aquilo cortou meu coração, e eu saí para caminhar, e na verdade eu saí para caminhar mais para chorar, né? Mas quando eu comecei a chorar, o Espírito Santo falou comigo: agradeça. Agradeça. E aí eu comecei a agradecer, e aquele agradecimento foi quebrando aquela investida que o diabo estava fazendo contra a minha vida, para me machucar, para me deixar destruída. E o Senhor falou: agradeça. Agradeça. E isso é uma chave de bênção para você. Quando o inimigo vier te mostrar falta, você olha e presta atenção em tudo que Deus te deu, tudo que Deus te dá. Gente, as coisas mais preciosas dessa terra não se compram. Não se compra. Não se compra. Você pode ter a cama melhor dessa terra, a melhor cama dessa terra. Se você não tiver o sono, não adiantou nada. Você pode ter a melhor comida, a melhor alimentação, ter do bom e do melhor. Se você não tiver fome, aquela comida é horrível. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu tive uma experiência quando estava no seminário ainda. E eu tive que tomar um antibiótico muito forte. Eu tomei um antibiótico e quando comia, a comida que eu mais gostava de comer, aquilo não tinha sabor nenhum, não tinha gosto nenhum. E eu olhei assim e falei: que coisa horrível é não ter fome. Então, o que dá sabor ao alimento é a nossa fome. Mas hoje nós estamos tão abastados, nós temos tanta coisa para comer, tanta coisa, que a gente nem se dá conta. De tanta abundância, tanta fartura, nós nunca tivemos uma época com tanta coisa. Deus deu tanto, 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 tanto. E, gente, a gente nunca pegou uma geração com tanta ingratidão, com tanta reclamação. Reclamando, reclama. Sangue de Jesus tem poder. Para. A não ser que você queira ficar no deserto. Se você quiser ficar no deserto, fica à vontade. Começa a reclamar, reclama bastante, fala bastante, porque em Números 14 está lá, conforme eu ouvi, com os meus ouvidos, é assim que eu vou fazer. Então, amados, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. O que é fé? É fé. Você não está vendo. Mas se Deus disse que vai fazer, ou que Ele já liberou, que Ele já preparou, você crê. E eu estava procurando, né, essa semana, porque eu achei assim que... Eu falei, pelo menos dois versículos eu sei que tem na Bíblia que fala que o justo viverá pela fé. E aí depois joguei no Google aqui, na minha Bíblia online, e eu descobri que tem 4.
Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Hebreus 10,38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse versículo, então, é o que eu mais amo. Que é o que mais Deus falou na minha vida, em todos os tempos. Porque no momento que ficava meio assim, e Deus falava, o meu justo. Não é qualquer justo, não. É o dele. Ele fala, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuamos para a perdição, mas nós somos daqueles que avançamos para a salvação. Abacuque 2,4. Eis que a sua alva se incha e é reta nela, mas o justo pela sua fé viverá. Então eu falei, gente, mas que tanto versículo. Eu acho que eu nunca encontrei tanto versículo assim repetido em toda a Bíblia. Já vi assim 2, no Antigo, no Novo e tal. Algumas repetições de Salmos, mas 4 versículos falando literalmente, praticamente, o meu justo viverá da fé. Então, a gente precisa rever nossa vida. Você está vivendo de que forma? Pelo que vê? Pelo que ganha? Pelo que se move? Gente, as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Tem muita gente que está aí pegando o versículo, declarando o versículo, e está achando que o falar o versículo que é o segredo da vida. Não, gente, é importante você declarar. Um exemplo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Que salmo é esse? 91. Quantas pessoas você conhece que sabem esse salmo? Muitas. Mas qual é o segredo do salmo? É o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, aquele que habita na presença de Deus, ele está protegido por Deus. E ele não está protegido porque ele está falando, não, porque ele obedece. Deuteronômio 28. Esse Deuteronômio 28 eu estava meditando esses dias. E aí eu falei assim, eu não tinha reparado isso. Sabe quando você lê assim, você fala, nossa, não tinha reparado. Diz assim, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí começa, até o versículo 14, fala das bênçãos de Deus. Mas aqui, na minha cabeça, estava assim, se eu obedecesse, vamos colocar assim, se eu obedecesse a palavra de Deus, essas bênçãos estão liberadas para quem obedece. Mas aí, lendo essa semana, o Senhor mostrou uma coisinha a mais. Presta atenção. E será que se ouvirdes a voz do Senhor? Olha de novo Deus falando. Olha de novo Deus querendo falar. Olha de novo Deus chamando a nossa atenção para o que Ele tem a dizer. E se você não parar e falar assim, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz, você pode passar a vida inteira dentro da igreja e não fazer diferença nenhuma. Se atentamente ouvires a voz
do Senhor teu Deus, e tiver cuidado de cumprir todos esses mandamentos. Aí tem uma série de bênçãos, gente. Essas bênçãos são tão tremendas que são bênçãos para o relacionamento, é bênção para casa, é bênção para os filhos, é bênção para o seu trabalho, é bênção para tudo que você colocar a mão, aonde você entrar, é bênção para os seus animais. A minha cachorrinha começou com um problema neurológico, lá começou a girar, começou a ficar meio cega, ficou meio esquisito. Catei ela e falei assim, vamos apresentar, vamos adorar o Senhor, como eu estou sempre orando e ela está sempre do meu lado, né? Então, hoje, vamos entrar nós duas na presença de Deus. E fui orar pela minha cachorrinha. Falei, Senhor, a tua bênção está sobre mim, sobre meu esposo, sobre meus filhos e sobre meus animais. Eu não aceito essa enfermidade sobre meu animalzinho, não. Eu não quero isso. E nós oramos pela cachorrinha. E olha, a cachorrinha já está com 10 anos, a cachorra é top. Uma bênção, para a glória de Deus. Mas agora, se você achar que tudo que acontece na vida, é da vontade de Deus. É da vontade de Deus. Amados, nós andamos por fé e não por vista. Se você for andar por vista, você é um derrotado. Porque o que o diabo mais vai te mostrar os impossíveis. Só que o que Deus tem para te mostrar é o sobrenatural. O que Deus tem para te mostrar são coisas que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, nem subiu ao seu pensamento, mas são coisas que Deus preparou para todo mundo? Não. Para aqueles que o amam. Por quê? Porque aquele que ama o Senhor, ele está atento ao que Deus está falando. Ele está atento em agradar ao Senhor. Ele está atento, sabe a quê também? A renunciar àquilo que o Senhor pede. Às vezes, não é nem pecado. Tem coisas que Deus te pede, que pede para mim, para renunciar. E não é nem pecado. Mas é para eu dar mais prioridade para Ele. Para que o meu tempo, a minha mente, as minhas emoções não sejam corrompidas e deixar a minha cabeça tão cheia de coisa ruim. Se olhar o jornal, nem ouço mais, internet, é tanta coisa, tanta desgraça, tanta coisa ruim acontecendo. E se você ficar vendo isso, qual é a tendência? Amor, você viu o que aconteceu? Olha, fulano aconteceu isso, fez aquilo e tal. Você está propagando, sabe o quê? O reino das trevas. Você está anunciando o que o reino das trevas está fazendo. E isso é fato. Começa a ver. Você fica assim, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Vai vendo isso. Vai. Daqui a pouco, o primeiro que encontra, você viu o que aconteceu? Olha, gente. E eu fico surpresa mesmo. Então, amados, Deus quer guardar a sua mente desse lixo, para que você não seja um proclamador das obras do diabo. Mas Deus quer se revelar a você, para que você seja proclamador daquele que te tirou das trevas e te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, que conquistou todas as coisas lá na cruz do Calvário, e que através daquele sacrifício, todas as bênçãos foram liberadas para nós. Todas as bênçãos foram liberadas. Todas, não são algumas, são todas. Quando Jesus falou, está consumado, está tudo pronto. E como é que eu vou acessar tudo isso? É pela fé. É pela fé na palavra de Deus. É pela fé. É pela fé na palavra de Deus. Eu achava tão bonitinho os meus filhos. Quando eles eram pequenos, quando eles sentiam alguma coisa, eles corriam e falavam assim, mamãe, ora por mim. Eles não pediam remédio.
Eles não pediam remédio. Papai, mamãe, me dá um remédio. Não. Eles chegavam, mamãe, ora por mim. Eu falava, amor, vamos orar. Juntava nós dois, punha a mão sobre os nossos filhos e nós orávamos. Orávamos, repreendemos aquela enfermidade, aquele mal, em nome de Jesus. E aí depois a gente olhava. Precisa levar no hospital? Não precisava, porque o Senhor curou. E assim, os nossos filhos praticamente foram criados sem precisar levar toda hora no hospital, toda hora tomar antibiótico. Meus filhos tomaram antibiótico quando foram arrancar dente na adolescência. Amados, Deus já liberou todas as bênçãos, já estão liberadas para vocês, para mim. Mas você precisa tomar posse. Como você vai tomar posse de algo que você nem conhece e nem sabe que Deus já liberou para você? Amados, para tudo. A gente precisa parar. No mínimo, 1 hora. 1 hora. Faça esse desafio. Peça ao Espírito Santo que te ajude a separar 1 hora do dia para você orar e ler a Bíblia, para você buscar, para você ouvir a voz de Deus, para você saber o que Deus preparou para você, para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você possa comer o melhor dessa terra. Para encerrar, Cantares de Salomão diz assim, eu gosto tanto de Cantares. Capítulo 2, fala assim, 2, verso 10 em diante. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. É Deus falando para a igreja, é Deus falando para mim e para você. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola se ouve em vossa terra. A figueira já deu o seu fruto, os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que anda pelas fendas das rochas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal à vinha, porque as vossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. O Senhor fala, vem, amada minha, mostra-me o teu rosto. O tempo de cantar chegou. O tempo do sacrifício do Antigo Testamento, que eles tinham que sacrificar animais, que eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham acesso à presença de Deus. Esse tempo passou. O tempo de cantar chegou. Esse tempo é o tempo que Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Foi liberado para a igreja. Mas estes sinais seguirão a quem? Para todo mundo? Não, para quem crê. Para quem crê. Mas se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver as maravilhas de Deus. Se você crê, você vai ver coisas lindas, coisas maravilhosas. Você vai conhecer a Deus, não de ouvir falar. Ah, eu ouvi falar que Deus cura. Não, você vai experimentar que Ele cura.
Você vai experimentar o Deus de milagres, o Deus de maravilhas. Você vai poder falar assim, ó, meu filho era assim, agora ele é assim, a minha filha, o meu marido, eu. Gente, e tantas outras pessoas. Mostra-me a tua face. Essa é a palavra de Deus para você. Esta noite, o Senhor está falando, vem, mostra a tua face. Porque através de Jesus, você se tornou apto a chegar na minha presença. Vem, lava suas vestes com o sangue de Jesus. Receba o meu Espírito. Vocês sozinhos, se vocês pudessem viver a vida cristã sozinhos, não precisava ter matado Jesus, sacrificado Ele. E não penso que Jesus foi sacrificado para a gente ter uma vida qualquer e depois achar que a gente vai morar lá no céu e beleza, está tudo bem. Você não sabe nem quem é Deus, o que é Jesus, não sabe nada. E não fez nada, não produziu nada. Gente, não foi brincadeira o sacrifício de Jesus. Foi a morte, o sacrifício do Filho de Deus. E se Deus teve coragem para fazer o que Ele fez com o Filho dele, que Ele ama, imagine o que Ele teria coragem para fazer com os que Ele não ama. Amados, é tempo de arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. E você precisa orar e pedir ao Senhor que te convença do pecado, da justiça e do juízo. E que Ele traga mesmo um arrependimento genuíno dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Pedro, ele falou, arrependei-vos e convertei-vos. Então não é só arrependimento. Porque eu posso me arrepender dos meus pecados, chorar, falar, não, eu sou pecador e tal, e amanhã continuar fazendo os mesmos pecados. Não, amados. É se arrepender genuinamente. É você olhar e falar assim, se eu voltasse atrás, eu jamais faria isso. E se converter. O que é conversão? É você deixar aquela prática. É você não cometer mais aquela prática. Para você poder experimentar tudo o que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Que é direito seu. É herança sua. Está liberado, está disponível para você experimentar. Está disponível para você viver nessa terra. Vitoriosos. É de glória em glória, de graça em graça, de vitória em vitória. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. O Senhor quer que você se mostre para Ele todos os dias. Ele está falando para você, mostra a tua face. Porque eu quero falar com você. Deus fala com meu marido. Amém. Eu bebo de tudo do que o Senhor ministra na vida dele. Mas Ele também fala comigo. E é assim. E Ele também bebe daquilo que Deus fala comigo. Mas cada um precisa pegar o seu copinho e chegar diante de Deus. Colocar a sua vida. Porque um dia nós vamos estar nus diante de Deus. Então é melhor a gente se acertar aqui agora.
A gente se limpar aqui e agora. Falar, Senhor, eu não estou orando, eu não estou ouvindo a sua voz, eu não estou testemunhando, eu estou tendo uma vida, ó, que a mesma coisa, se Jesus tivesse morrido, não morreu, estou vivendo do mesmo jeito. Agora é o momento. Clama ao Senhor, clama a misericórdia. Agora é o tempo de você receber o perdão, receber a cura das suas emoções, da sua mente. Você tem um coração agradecido, tem um coração misericordioso. Entender que a misericórdia com que Deus usou para com a sua vida, Deus também quer usar com a outra pessoa. Irmã, coloca um louvor, pode apagar a luz. Nós vamos orar. Cada um coloca a sua vida agora diante do Senhor. O Senhor dos Exércitos, Ele passa em revista na tropa dele. E para quem é militar, sabe o que é passar em revista. O Senhor passa em revista. E Ele vai ajustar, Ele vai falar para cada um o que Ele quer, o que Ele precisa e o que Ele deseja fazer na sua vida. Nós vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, nós reconhecemos o quão falho nós somos e quanto de religiosidade existe. E em nome de Jesus eu quero declarar que existia. Que em nome de Jesus seja quebrado toda religiosidade, toda mentira, todo engano. Tudo aquilo que tem afastado o teu povo da sua presença e de ouvir a sua voz. Senhor amado, que tudo isso seja quebrado em nome de Jesus. Toda mentira, todo engano, toda obra de encantamento, de ingratidão, de murmuração, nós quebramos em nome de Jesus. Que caia por terra em nome de Jesus todo espírito de ingratidão que mantém a pessoa em escravidão, que mantém a pessoa em lugares áridos, que mantém em desertos. Em nome de Jesus, Pai, quebra, em nome de Jesus, toda a ingratidão. Arranca esse coração de pedra, esse coração insensível à tua palavra. Arranca esse coração de pedra nessa noite. Pai, coloca um coração de carne. Pai, a tua palavra diz que o Senhor arrancaria o coração de pedra, colocaria um coração de carne em nós, colocaria o Espírito Santo e nos capacitaríamos a andar em obediência. Senhor, nós entendemos que nós precisamos desse poder, do poder do Espírito Santo, para que a gente possa viver uma vida vitoriosa, para que possamos viver a vida que Jesus pagou um preço tão alto para que vivêssemos. Ah, Senhor, quebra as fortalezas mentais, as estruturas de pensamentos, todos os sofismas, todas as formas de engano, que seja quebrada em nome de Jesus. Com toda a miséria, eu arranco toda a miséria, em nome de Jesus. Eu lanço fora toda obra de feitiçaria, de macumbaria, de vodu, de magia negra, obras do inferno, para destruir a igreja. Essas obras estão queimadas, estão destruídas em nome de Jesus. Tua palavra diz que por um caminho sairia, mas por 7 sairia correndo. E já saiu. Eu dou uma ordem para que saia por 7 caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia toda miséria, saia toda dívida, tudo que está prendendo a mente, as emoções, afligindo o meu irmão, a minha irmã, sejam queimadas essas obras. Nós lançamos fora em nome de Jesus.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda falta de fé, toda incredulidade, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Pai, eu clamo a Ti. Em nome de Jesus, que caia por terra toda a obra de Satanás e os seus agentes, sobre as mentes, as emoções, sobre os relacionamentos, sobre as famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que foi lançado para roubar, matar e destruir, nós repreendemos em nome de Jesus. Ah, em nome de Jesus, Pai, queima tudo aquilo que está impedindo o meu irmão e a minha irmã de ver o reino de Deus, de experimentar coisas extraordinárias. Tudo que está impedindo ela, de ser batizado no Espírito Santo, de ter experiências maravilhosas com o Senhor, que essas obras sejam quebradas, queimadas e destruídas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda reivindicação de espírito familiar, todas as consagrações que o irmão ou a irmã recebeu, nós quebramos em nome de Jesus. Irmãos, ore assim em nome de Jesus. Eu renuncio e renego toda consagração que eu tenha recebido ou eu tenha feito na minha ignorância a ídolos e a demônios. Eu renuncio e renego e cancelo essas alianças do passado. Eu rejeito todo espírito familiar em nome de Jesus. E eu confesso com a minha boca e eu creio com o meu coração que Jesus Cristo veio em carne e ressuscitou dentre os mortos. Ele é o meu único Senhor. Ele é o meu único Salvador. Em nome de Jesus, eu abro a minha vida para receber o batismo com o Espírito Santo. Ah, eu creio nos dons espirituais e que eu possa, a partir de hoje, experimentar coisas excelentes, coisas maravilhosas que o Senhor preparou para mim. Eu reivindico em nome de Jesus tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. É direito meu, é herança minha. Eu quero. Espírito Santo, me capacite a pagar o preço. Me capacite a orar. Me capacite a ouvir a sua voz. Revela a tua palavra em nome de Jesus. Me encha. Ah, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero te experimentar na minha vida como eu ainda não experimentei. Eu quero te experimentar. Não águas pelo tornozelo. Senhor, eu quero águas profundas. Me ajuda, Senhor, nessa caminhada. Tudo que estiver me prendendo, físico, mental, espiritual, emocional, me cura, me liberte, me transforme. Em nome de Jesus, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser usado para anunciar a tua palavra, para abençoar não somente a minha família, mas abençoar todos que estiverem e que passarem perto de mim, que o Senhor possa fluir de uma forma extraordinária. Ah, Senhor, dê sonhos, dê visões, dê revelações. Ah, Senhor, que nós possamos subir de nível. Em nome de Jesus, que a partir de hoje
que seja um novo. Em nome de Jesus. E nos prepare para o dia que Jesus voltar. Ou o dia que eu encontrar com Ele pessoalmente. Vai ser um dia glorioso. Vai ser um dia lindo. Porque as minhas vestes estarão limpas. E não vai ter faltado óleo sobre a minha cabeça. Senhor, me ajude nessa caminhada. Eu dependo completamente do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. E eu quero te pedir, a partir de hoje, que se eu não te buscar, o Senhor me busca. Se eu não falar contigo, o Senhor fala comigo. Mas a partir de hoje, nunca mais ficaremos longe da Tua presença. Em nome de Jesus. Senhor, faça coisas lindas. Nós autorizamos o Senhor a fazer coisas lindas e extraordinárias em nossa vida. Que o nome de Jesus seja glorificado, embelezado. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor derrame, Senhor, a Tua unção sobre cada vida. Pai, trazendo cura, Senhor, trazendo libertação. Pai, que cada um possa olhar para o seu passado com gratidão. Ser grato no seu passado, no seu presente. E ter gratidão por tudo que o Senhor fez e está fazendo e que o Senhor fará. O Senhor é perfeito em todas as suas obras. Em nome de Jesus. Pai, que seja um novo tempo na vida de cada um. Que o Senhor possa completar essa palavra no coração de cada um. Que cada um tenha fome e sede de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.